Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 107 de Doutrina e Convênio, que fala sobre o sacerdócio. Na verdade, aqui explica muita coisa sobre o sacerdócio, como ele funciona, e eu vou explicar um pouquinho sobre as chaves do sacerdócio. Você sabia que todo portador do sacerdócio, ele contém chaves no sacerdócio? Né? Seja ele um diácono ou um apóstolo, todos eles têm chaves. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Aqui no versículo 18 diz o seguinte: o poder e a autoridade do maior, ou seja, do sacerdócio de Melquisedeque, é possuir as chaves de todas as bênçãos espirituais da igreja. Então, quando dentro do sacerdócio é falado sobre chaves, a gente pode... Existe dois tipos diferentes, tá bom? Mas a gente pode entender dessa chave sobre o direito de presidir, tá bom? Então, a pessoa que está presidindo aí por um quórum, por exemplo, né? Agora tem que explicar o que é quórum, né? O quórum, ele é um grupo de portadores do sacerdócio, tá bom? Então, o diáconos, ele tem um quórum de 12 diáconos, né? Pode ter um quórum de 12 diáconos. Se tiver mais de 12 diáconos, aí pode fazer 2 quórum, né? E aí vem o quórum ali dos mestres. Os mestres, eles têm um quórum ali de 24 mestres, tá bom? E assim por diante. Então, o quórum é um grupo, né, que pertence ao mesmo ofício. Então, por isso que nós falamos na igreja, né, o quórum de elders, o quórum dos diáconos, o quórum de mestres, tá bom? Então, é assim que funciona essa parte de quórum. Também a palavra quórum significa a maioria, tá bom? Por exemplo, o quórum dos sumos sacerdotes, né, que quem é o presidente desse quórum é o presidente da estaca. Quando ele tem que decidir alguns assuntos importantes ali, ele tem que formar um quórum de maioria. Se eu não me engano, tem que ter pelo menos 6. Né? Então o quórum completo deles são 12 homens ali que servem na presidência que é a presidência da estaca, mais 12 que fazem parte do sumo conselho da estaca. São 12 homens. E para tomar decisões de apoio, chamados, tem que formar maioria. Tá bom? Então vamos supor que vai lá para a reunião de domingo de manhã para fazer essa reunião e só tem ali 4, né? Então é a minoria, então não dá para apoiar as pessoas no chamado. Então quando a palavra quórum aqui também significa maioria. E no sentido aqui, como eu falei, são pessoas do mesmo ofício que pertencem ao mesmo grupo, tá bom? Então eu falei um pouco sobre o quórum. E essa parte chaves aqui, ela se refere ao direito de presidir esse quórum. Então todo chamado que é dentro do sacerdócio, que é de presidência, ele possui chaves ali para dirigir o assunto, tá bom? Não significa que a pessoa vai tomar ali a medida, mas tomar as decisões sozinha. Tem que ser num quórum, todos unidos ali vão debater o assunto, né, buscar por meio de revelação, jejum, se for possível, tá bom? Então é assim que é formado essa parte aí do quórum e é assim que é usada as chaves para presidir um quórum, tá bom? Então esse é um dos tipos de chaves que é falado sobre presidir. Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo essas informações, tá bom? Mas por exemplo, do versículo 85 até o versículo 89 vai falando sobre cada presidência de cada quórum ali. Bom, começa com a presidência o presidente do quórum dos diáconos. Qual é o dever dele? Presidir ali 12 diáconos. Bom, então ele, por ser um presidente, né, pode ser um rapaz de 12 anos, 13 anos ali, ele vai possuir chaves para liderar aquele quórum ali. Bom, e assim sucessivamente. O quórum dos mestres também é chamado ali um homem para presidir, né? Um homem que pertence àquele quórum ali, que é o mestre, tá bom? E já nos sacerdotes, que seria aí o outro ofício depois de mestres, né? Que é a partir dos 16 anos, ou no ano que vai se fazer 16 anos, o rapaz ali passa a ser sacerdote, né? Sendo chamado e apoiado conforme instrução aqui em Doutrina e Convênio, tá bom? Mas quem é o presidente dos sacerdotes? Aí já é o bispo, tá bom? O bispo que é o presidente desse quórum aí, tá bom? Ele que... Aliás, o bispo, ele
ele é o presidente de todo o quórum ele que preside todo o sacerdócio arônico dentro da ala. Bom, então ele que decide, avalia e ajuda as pessoas a saber se estão preparadas para receber o ofício dentro do sacerdócio ali, arônico, tá bom? Então é assim que funciona sobre o sacerdócio arônico, tá bom? E temos também dentro da igreja o sacerdócio, o coro de elders, tá bom? Então, dentro do coro de elders é chamado ali um presidente, que é o presidente de coro de elders. E ele preside ali esse coro, tá bom? Só uma coisa aí, uma observação, antigamente, né, não muito tempo atrás, também tinha na ala o grupo dos sumos sacerdotes, né, que é o ofício depois de elder é sumo sacerdote. E quem era quem é, na verdade, o presidente do sumo sacerdote é o presidente da estaca. Por isso que nas alas antes tinha o líder do sumo sacerdote, né? E o líder ali podia chamar 2 assistentes para ajudar em cada ala ali a realizar o trabalho do sumo sacerdote, tá bom? Seja administração ou de outros assuntos ali. Porém, né, com a nova mudança que teve, esse coro ele foi dissolvido, né? Na verdade, o coro é o presidente da estaca com os sumos que eram de cada ala ali, tá bom? Mas com a mudança, o que aconteceu? Hoje em dia nós temos um presidente do coro de elders e não existe mais na ala os sumos sacerdotes, tá bom? Como um grupo de sumos sacerdotes. Então todo mundo que é da ala, que é sumo sacerdote, eles pertencem ao coro de elders. Então quem é o presidente do coro dos sumos, né? É o presidente do coro de elders. O presidente do coro de elders também hoje em dia, com a mudança, pode ser tanto um sumo sacerdote como um elder, tá bom? Ser chamado ali nesse ofício para presidir o coro de elders. Só quem faz parte agora do coro, né, do sumos sacerdote, são aquelas pessoas, o presidente da estaca com os seus conselheiros, os 12, né, que são escolhidos ali, os 12 do sumo conselho da estaca, e todos os bispos e os conselheiros dos bispos. Esses fazem parte do quórum dos sumos sacerdotes, tá bom? Isso faz com que o coro dos sumos sacerdotes não tenha ninguém inativo também, né? É um coro ali que está 100% ativo, né? Porque bispo, conselheiros ali, eles estão sempre ativos, né? Também dentro a presidência da estaca e aqueles que são chamados ali, os 12 sumo conselho ali, também ativos. Então, só explicando um pouquinho aí, eu acho que está ficando muito longo aqui, eu vou continuar aqui a falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu estava falando a respeito das chaves do sacerdócio, e dentro do livro, né, de doutrina e convênios, tem palavras que vai dizer, que não vai estar dizendo chaves, mas significa chaves. E tem partes que significa chaves, mas não diretamente precisa dizer que seja um presidente presidindo as organizações ali. Então existe 2 tipos de chaves, eu vou explicar aqui. Por exemplo, aqui no versículo 85 diz assim: e também em verdade vos digo, é dever de um presidente do ofício de diácono é presidir 12 diáconos. Então esse que é chamado para presidir, ele tem as chaves, tá bom? E conforme eu falei, tem 2 tipos de chaves e isso as pessoas às vezes se confundem, porque todo portador do sacerdócio, todos que têm um ofício, eles têm chaves. Talvez não seja a chave, né, de presidir um coro, mas eles têm chave sim. Isso dá para nós vermos lá na seção 13 de doutrina e convênio, né, que é quando João Batista ele aparece ali e dá o sacerdócio arônico a Joseph Smith e Oliver Cowdery, né? Na sessão começa a dizer, é uma sessão bem curta, dizendo, né, a vós meus conservos, né? Ele fala no plural ali, eu acho bem interessante e é o que eu penso, que naquele momento João Batista ele tá pondo a mãos na cabeça tanto de Joseph Smith como de Oliver Cowdery ali e conferindo a eles o sacerdócio arônico, tá bom? Então tem até uma estátua lá nos Estados Unidos em memorial a
a esse aprendizado, né, essa parte. E aí tem lá João Batista colocando a mão na cabeça dos dois ali. Tem uma parte no Velho Testamento que também remete a isso, né? Uma pessoa está abençoando duas ao mesmo tempo. É quando Jacó, ele havia adotado os dois filhos de José dele, dos filhos de José ali, Efraim e Manassés, e ele coloca as mãos, né, de uma vez na cabeça dos dois ali, né, colocando a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. E ele dá uma bênção ali em ambos, né, de uma vez só, com as mãos na mesma hora ali, com as duas mãos, tá bom? Um na cabeça de um, outro na cabeça de outro. Então é bem interessante. Eu acho que foi dessa maneira que João Batista ele conferiu o sacerdócio tanto a Joseph Smith como a Oliver Cowdery. Bom, e nessa própria revelação que eu falei, quando ele confere o sacerdócio, ele fala: confira o sacerdócio de Arão, que contém a chave do ministério de anjo. Então, todo sacerdócio, né, seja diácono ou ofício que a pessoa receber ali, o próprio sacerdócio arônico já diz que esse sacerdócio contém chave de ministração de anjo. Ou seja, uma chave serve para abrir uma porta. Então você pode abrir portas para que os anjos ministrem você, sua família, outras pessoas. Eu, por exemplo, todos os dias quando eu vou orar com minha família, eu oro pedindo para que os anjos do Senhor protejam a minha família de todo o mal, né, até o fim do dia. E eu coloco energia nessas palavras. Bom, então eu uso essas chaves para proteger a minha família, ou também quando eu estou orando por alguém, eu posso usar essas chaves para abençoar outra pessoa, que o Senhor envie um anjo para consolar aquela pessoa. Bom, isso na própria oração. Então todo portador do sacerdócio, ele tem chaves, tá bom? Deixa eu ver se eu tinha para falar mais alguma coisa aqui. Essa parte aqui sobre presidir, né? Sobre quem preside, né? Também o portador do sacerdócio no lar, ele preside o seu lar. E também ele está autorizado a usar as chaves que ele tem e abençoar a família dele na oração também. Um exemplo também, vamos colocar sobre um quórum, um presidente do quórum de elders, vamos supor que ele seja chamado aí para discursar na ala. E ali, enquanto ele está discursando, ele pode usar aquelas chaves que ele tem para abençoar todas as famílias, porque ele é responsável por todas as famílias e ele tem chave para abençoar essas famílias. Então, sem colocar as mãos sobre a cabeça de cada um ali na sacramental, ele pode proferir uma bênção para cada uma das pessoas ali, né? Pode ser uma bênção condicionada, né? Tipo dizendo a todos que estudarem o Vem e Seguem, que se esforçarem para estudar o Vem e Seguem, vão ter proteção adicional do Senhor. O Senhor vai ajudar a passar por esse momento de dificuldade. Então ele pode, né, ele tem essa chave e pode proferir essa bênção sem colocar as mãos na cabeça. Então eu peço para vocês, a conferência está chegando, a conferência geral. Observe como os apóstolos, e principalmente ali o presidente Nelson, tenho certeza, em todas as conferências ele faz isso. Ele deixa uma bênção sobre nós. Tá bom? E são bênçãos muitas vezes condicionadas. Se nós fazermos algumas coisas, nós vamos receber essa bênção. E essa bênção que ele dá é a mesma coisa como se ele estivesse colocando a mão sobre sua cabeça. Porque ele tem as chaves de presidir a igreja. E ele pode abençoar o mundo todo. Tá bom? Então, assim como o presidente do quórum de elder, ele pode abençoar as famílias da ala, né? Você também no seu lar pode abençoar a sua família. Bom, espero que tenha ficado bem claro aí. Então, os dois tipos de chaves que eu compartilhei hoje, uma é a de presidir, que dá direitos, né, para ajudar num coro, né, presidir um coro, dirigir um coro ali. E tem as chaves também, como eu falei do sacerdócio anônimo, que é de ministério de anjos, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.